A história rubro-negra nos ensina que os feitos do presente refletem nas glórias do passado, podendo escrever um novo capítulo de glórias, que estavam distantes, mas ainda estavam por vir. O ano era 1974. O Atlético teve um início promissor no campeonato nacional. Com uma campanha forte, chegou às semifinais sem derrotas, mas ficou fora da quadrangular final por 1 ponto. A campanha no estadual de 75 teve um começo difícil, com uma derrota de 2-1 para o Maringá. No entanto, com o tempo se recuperou e teve um desempenho invicto nas 10 próximas partidas, conquistando o topo do primeiro turno. Já no segundo, teve uma campanha razoável, acumulando 17 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. E assim acabou em terceiro lugar. 1976, ano em que o Atlético perdeu um de seus maiores ídolos e goleadores, o atacante Sicupira, que se aposentou no final da temporada anterior. Eu acho que ele é o grandíssimo. Sem dúvida, sem dúvida. E o coroamento vai ser com a estátua dele, que é merecida, sabe? Mas ele é uma referência. E ele é uma referência, como diz, até no Brasil eu tive situações com ele, da gente sair fora e ele ser reconhecido daqui, do Atlético e também da pessoa que ele era, né? Uma emoção muito grande, porque ele merece. Ele mereceu e merece. O Sicupira nunca ficou longe do Atlético, né? Porque ele era o comentarista, o jornalista, o radialista, o cronista mais identificado com o clube. Então, enquanto todas essas transformações aconteciam, a gente tinha sempre a voz do Sicupira para pensar, para analisar e para verbalizar o que a torcida estava sentindo, né? Apesar da despedida, a campanha do Atlético foi excelente em todos os turnos do estadual e, com o tempo, se classificou para a quadrangular final. No primeiro jogo da decisão, o Atlético saiu na frente contra o Coritiba, mas um pênalti polêmico gerou revolta e acusações de irregularidades. O jogo terminou em empate, 1-1. No segundo jogo, o Atlético foi derrotado por 1-0 pelo Colorado, partida que foi marcada por lances polêmicos e decisões questionáveis da arbitragem, levantando-se até mesmo suspeitas de que o resultado já estava decidido antecipadamente. Resultou, enfim, com o clube na 4ª colocação. O ano que está marcado na história do clube e no coração dos torcedores. 1977, 24 de outubro, através de um grupo de jovens apaixonados pelo Furacão, surgiu a torcida Os Fanáticos, a principal organização de torcedores do Clube Atlético Paranaense, que, até os dias de hoje, é uma referência do Sul a Brasil. A torcida desempenha um papel fundamental ao executar os cânticos de apoio nos estádios em todas as partidas. Suas bandeiras, faixas e caveiras, e a presença da bateria, são elementos essenciais para estremecer o caldeirão. Saindo das arquibancadas e entrando em campo no dia 5 de novembro de 1978, o Atlético perdia por 4-0 para o Colorado na Baixada. Aos 30 minutos, o centroavante Ziquita marcou o primeiro gol de honra. Em um intervalo surpreendente de 4 minutos, ele marcou mais 2 gols e aos 43 minutos igualou o placar. Incríveis 4 gols em 12 minutos. Ainda sem títulos desde 1970, não conseguiu a classificação para o Campeonato Estadual de 1980 e assim teve que disputar o Torneio da Morte, mas acabou em primeiro lugar. Com os desafios financeiros, nem o contratado meia-campista Nivaldo, vencedor do título com o Grêmio Maringá em 77, conseguiu solucionar os problemas da equipe. Mais um ano de dificuldades para o Atlético. E a minha infância foi toda em Matinhos. Então eu passei a década de 80 em Matinhos. E você torcer para o Atlético na década de 80 em Matinhos era muito difícil, porque não é essa facilidade que você tem hoje em dia de acompanhar o Atlético pela internet, pela televisão. Antigamente era só rádio. E o rádio mal chegava o sinal em Matinhos. Então era realmente o cara tem que ser muito apaixonado pelo futebol, tem que ser muito apaixonado pelo Atlético para continuar acompanhando o clube como eu acompanhei na década de 80. Com a contratação surpreendentemente barata da dupla Washington e Assis, do gaúcho Internacional, a permanência de talentos do ano anterior e a experiência do feiticeiro Hélio Alves, somada à competência do treinador Geraldo Damasceno, fez uma campanha impressionante. O clube venceu os 3 turnos, saiu invicto por 26 rodadas e marcou um total de 70 gols, superando até mesmo a única equipe que ainda não tinha sido derrotada pelo Atlético, o Colorado, ao vencer a final do terceiro turno por 4-1, o que eliminou a necessidade
possibilidade de um quadrangular final. 1949, 1958, 1970, 1982. A média era um título por década, mas não seguiu assim. O clube surpreendeu o país. Em cumprimento à promessa da diretoria, formou uma equipe de destaque para disputar a Taça Ouro, após um bom desempenho em 1982. Com o talentoso goleiro, Mão de Anjo, Roberto Costa, e jogadores habilidosos como a dupla Washington e Assis, avançou de fase em fase, chegando às semifinais contra o forte Flamengo, que havia recentemente conquistado o título mundial. Após perder por 3-0 no Maracanã, diante de 100 mil pessoas, o Furacão precisava vencer pelo mesmo placar. Com o apoio de cerca de 70% dos mais de 67 mil espectadores, até então o maior público já registrado em um estádio no Paraná, o Atlético se despediu do torneio ao vencer por 2-0. Embora o Campeonato Nacional não tenha sido conquistado, a taça do Campeonato Paranaense compôs a estante de conquistas rubro-negras, tornando-se bicampeão paranaense após 53 anos.